Olá, queridos ouvintes maravilhosos, como estão nessa tarde? Hoje estamos aqui novamente com o programa Máquina do Tempo, onde a gente fala sobre psicologia, educação e alguns surtos existenciais, mas com muito bom humor. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai falar de um cara que simplesmente o que crescer não é só ficar mais velho, é enfrentar várias crises no caminho. Não é só aquela crise de boletos que a gente inventa todo dia, mas sim a de identidade, confiança, amor, trabalho e muito mais. Pronto? Conosco hoje nós teremos simplesmente um dos psicanalistas que foi mais famoso nos Estados Unidos. Juntamente com Freud, ele simplesmente dava uma continuidade a mais nas ideias dele, porque Freud, ele simplesmente chegava e queria saber mais sobre instintos, sexualidade. Ele não, ele queria saber sobre a sociedade, cultura e relações interpessoais. E então, conosco hoje nós teremos Erik Erikson. Olá, muito prazer. Olá, Joia? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, Erik, me conta, quais foram as suas principais ideias? Qual é o motivo da sua teoria? Explica um pouco pra gente. A ideia da minha teoria surgiu a partir das combinações da minha vivência, das minhas pesquisas e também da influência que o pai da minha tutora teve sobre mim, né? Como Freud desenvolveu a teoria do id, ego e superego, eu comecei a analisar aquilo. Eu comecei a pesquisar sobre e vi que não era bem assim que funcionava. O desenvolvimento humano surge a partir das suas vivências, tanto na sociedade como no indivíduo. As suas vivências de indivíduo te impulsionam a tomar as suas próprias decisões. E essas decisões fazem com que você se desenvolva como ser humano. Então, minha teoria surge a partir disso. Então, eu soube, assim, algumas coisas que eu estava pesquisando. Essa teoria parece que ela tem 8 tipos de fases. Você poderia explicar pra gente como funcionam essas fases? Bom, eu dividi a minha teoria em 8 estágios do desenvolvimento. O primeiro estágio seria o confiança versus desconfiança, onde ali o bebê começa a interagir com o mundo. Seria nos estágios iniciais da vida, onde o bebê começa a ter a interação com a mãe e a partir do modo como a mãe trata essa criança, ele vai gerando ou uma confiança nela ou uma desconfiança. Ele vai ver o mundo, se preparar para ver se ele deve tomar cuidado com algo ou se ele pode confiar naquilo que vai estar tudo bem com ele. Então é tipo aquela quando a criança, tipo, quando o bebê, por exemplo, te olha assim, ele vê ele começa a chorar. Por exemplo, se ele não conhece a pessoa ou se ele tá ali, alguém que ele não chegou a gostar tanto, ele começa a chorar. Assim. Isso. O bebê ele vai interagir com uma pessoa vendo como foi o tratamento dessa pessoa com ele. Então, se uma pessoa chegou muito bruscamente, o bebê vai se assustar, vai ficar com medo, e isso vai gerar uma desconfiança nele. E com o passar do tempo, essa desconfiança é mantida, só é alterada a partir do momento que o bebê passa a confiar. Entendi. A fase seria a autonomia e vergonha. Seria onde ali a criança, por volta dos seus 3 anos de idade, começa a querer ter o controle sobre as coisas. Então é onde ela começa a se desenvolver para agir sozinha. Como, por exemplo, uma criança que quer amarrar o próprio sapato. Ele vai gerar autonomia ali e tentar fazer sozinho. Muitas vezes ele pode não conseguir. E se um adulto que estiver por perto ver aquilo e reclamar com a criança, fazer algum tipo de chacota com ela, isso pode acabar gerando uma vergonha na criança. Então, isso afeta muito o desenvolvimento dela. Certo, então isso aí seria mais ou menos aquele caso de, por exemplo, quando a gente chega numa criança e fala, ela chega pra você toda feliz e mostra um desenho, você vira, que desenho feio. Isso. Seria mais ou menos nesse caso, a gente poderia estar incentivando a criança, tipo, nossa, que bonito, mas vamos colorir de outra forma. Seriam umas palavras diferentes. Isso, seria a fase do desenvolvimento onde você gera uma confiança maior na criança.
onde a criança cria uma autoconfiança para poder realizar suas tarefas sozinha, para poder se desenvolver como um adulto mais funcional, vamos por assim. Certo. As próximas, a terceira, sim, eu não vou ficar te perguntando toda hora, porque você sabe. Então, assim, eu vou deixar você dando continuidade, só o tempo, assim, ficar falando. A terceira fase seria a iniciativa versus culpa. Como eu disse, na segunda fase é criada a confiança, a autoconfiança da criança, na terceira fase é onde essa autoconfiança começa a ser desenvolvida. Então é onde a criança começa a querer controlar mais as brincadeiras que ela está participando, começa a criar mais histórias, onde ela é o protagonista. É onde entra o egocentrismo ali nessa fase. Conforme esse desenvolvimento, a criança pode ter a autoconfiança de querer ser o líder das brincadeiras, de querer estar ali sempre tomando a frente, ou caso na fase anterior ela tenha tido a confiança minada, ela pode ser aquela criança que fica mais introvertida, que fica mais no canto, só segue quem está liderando e não toma tanto a iniciativa, né? Seria mais isso. Certo, então isso aí seria mais ou menos quando os professores de sala dão a liberdade para a criança poder brincar, para ela poder pegar um brinquedo e contar uma história sobre aquele brinquedo. Ou então ela chegar no coleguinha que está brincando e ajudar ele a contar aquela história que está contando com o brinquedo. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Certo. É aí onde ela começa por volta dos 12 anos. Ela se trata de indústria versus inferioridade. É quando a criança começa a querer ser mais participativa nas atividades e mostrar iniciativa. Mostrar que é útil. Mostrar que ela tem confiança para realizar as atividades, que ela sabe que ela sabe fazer aquelas coisas e demonstrar isso para os adultos, para os outros coleguinhas. Ela quer a confirmação de que ela consegue fazer aquilo. Isso. Ela quer se sentir útil ali. Certo. Então, um exemplo dessa fase seria, por exemplo, quando um aluno ele quer ajudar a professora a trazer os materiais dela para outra sala, ou, professora, buscar um livro na biblioteca para você, esse tipo de coisa. Exatamente, é quando ela quer se sentir útil por realizar tal atividade. Como, por exemplo, o que você colocou, ajudar a professora a carregar os materiais. Ela quer que a professora valide aquilo que a criança conseguiu realizar. Seria muito por volta disso. Após essa confiança ganhada por suas realizações de tarefas, a criança começa a se perguntar como ela interage naquele mundo, o que ela é e o que ela faz ali. Por exemplo, uma criança que quer se descobrir o que quer realizar no futuro, quer saber qual sua profissão, o que ela realiza. Então ela começa a se perguntar: o que eu faço? O que eu já realizei? E o que as pessoas viram que eu sei fazer bem? Então está muito ligada a essa quarta fase, onde a professora, por exemplo, viu que ele realizou tal tarefa e parabenizou ele. Ele vai ver que aquilo é bom e utilizar isso na quinta fase para se descobrir, desvendar o mundo em que ele vive. Então, nessa fase é muito importante que a criança ela se sinta presente, mesmo ela sendo uma criança quieta, uma criança mais introvertida, mas ela sabendo que ela sabe fazer algo. Isso, seria ali aquela fase onde ele vive em um ambiente que ou o ajuda a se desenvolver ou o mina para que ele não consiga realizar muitas tarefas. Então ele vai ficar se perguntando: o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer dentro de determinadas situações. Entendi. Então ela quer mais se sentir aceita naquele mundo, mesmo, igual eu falei, mesmo ela sendo uma criança introvertida, ela quer se sentir aceita, mostrando a capacidade que ela já demonstrou no passado. Isso, exatamente. Então um exemplo nessa fase seria, por exemplo, um aluno que ele é um desenhista. Ele sempre foi muito elogiado, sempre foi muito parabenizado por aquilo. Mesmo ele sendo um introvertido, mais quieto, mas na dele ali, eles têm aquela coisa tipo, olha, eu sei fazer isso
E no futuro ele pode chegar a procurar uma faculdade, um serviço relacionado a essa questão de ser artista, porque foi o meio que ele foi aceito. Sim, é bem isso. É quando o adolescente ali ele começa a ver o que foi valorizado no seu desenvolvimento, o que ele realizava de atividades e que as pessoas elogiavam ele por isso. Como, por exemplo, esse menino que gosta de desenhar. Ele vai ver que as pessoas estão elogiando ele por gostar de desenhar e vai ter um incentivo para continuar nisso, para criar uma carreira em cima disso. Certo. E a partir disso, então vemos que através disso, a pessoa com um incentivo de seus talentos, né, aquilo que ela é boa em fazer, ela meio que encontra seu lugar no mundo. Ela vê que tem uma certa habilidade para aquilo e vai se filtrando ali no mundo de acordo com a sociedade, ela vai se filtrando para ver onde ela se encaixa. Ela vai meio que se rotulando. Ela vê que é boa em desenhar, ela vai se rotulando como artista e vai em busca daquilo, se desenvolver com aquilo. E a partir disso a gente entra no sexto estágio, que é quando a pessoa já meio que se localizou no mundo, já encontrou seu lugar, já faz parte de um ambiente ali onde ela tem um trabalho, ela tem uma segurança financeira também, né? Então ela já está desenvolvida e começa a ir em busca de relacionamentos. Ela começa a ter, ela começa a entrar na sexta fase a partir dos 18 anos e entra na fase do relacionamento versus intimidade. Então é onde a pessoa vai em busca de um parceiro ali, amigos próximos, para ela poder se abrir, para ela poder se conectar. Então é uma fase de vital importância para o desenvolvimento pessoal de alguém. É uma fase onde ela vai se conectar com outras pessoas, ela vai em busca de se conectar. E nessa fase, por exemplo, caso uma criança ela foi parabenizada, porque nessa fase também é ali dos 18 anos, quando a criança está saindo da escola e está para virar um adolescente, um futuro adulto. Na verdade não, ela está virando um adulto, perdão. Então nisso ali, se ela foi muito julgada ou muito criticada, ela vai olhar e falar, não sou boa em nada, eu vou ficar dentro de casa, aproveitar esse tempo e ninguém vai me julgar aqui dentro. Mas caso ela seja aquela pessoa que sempre foi parabenizada, sempre teve a confiança de que algo que ela fez foi bom, ela vai virar e falar, agora que eu tenho meus 18 anos, eu vou pegar e vou abrir uma empresa ou vou começar a criar um perfil na internet para divulgar as minhas coisas, esse tipo de coisa. Sim, é algo que hoje em dia, com o surgimento das redes sociais, né, que infelizmente não é da minha época, veio à tona isso, de tipo, pessoas sociáveis, ela tem um perfil ativo nas redes sociais. Então, se uma pessoa é mais introvertida, mais quieta, com a confiança minada e tudo mais, ela acaba deixando de interagir socialmente e fica muito no seu cantinho, sabe? Ela não posta nada em redes, ela não participa de festa, ela fica muito dentro de casa e isso gera outros problemas. A depressão, a ansiedade, por exemplo. Exatamente. Gera essas meio é foda. Gera essas doenças que aflige a sociedade hoje em dia. Ocasionar um problema no futuro, tanto que o Japão ele passa por um extremo problema com essas questões, que os adolescentes, adultos, eles são extremamente insociáveis. Eles chegam a simplesmente como se fossem um leilão para casar com o filho. Os chineses, por exemplo, eles têm um dia, acho que um mês no ano, que eles pegam e colocam lá todos os seus filhos expostos com as características, fotos, tudo isso. Aí chega algum pretendente para chegar lá e falar, vou casar com essa daqui, me manda essa daqui para eu ver. É mais ou menos isso. Isso dali mostra o quanto que a tecnologia, ela afeta muito a questão social dos adolescentes e adultos. Sim, gera um grande distanciamento entre as pessoas ali. E essa é uma fase de vital importância, não só sexualmente, mas também intimamente. A pessoa ter uma pessoa ali de conforto que ela possa confiar para se abrir, para conversar sobre seus problemas e coisas, etc. Coisas pessoais. Coisas pessoais é de vital importância por conta disso. Uma pessoa que não tem essa pessoa de confiança,
ela se torna introvertida e acaba gerando essas doenças. Então, acaba gerando meio como um desconforto social, que ela acaba meio que se prejudicando a si mesma, porque ela fala, eu não vou fazer isso porque eu não sou boa, mas no final pode chegar que ela tenha uma coisa que vai agregar na sociedade e que ela não foi explorada no passado. exatamente. Com o passar do tempo, chegamos ao sétimo estágio, que seria geração... versus estagnação. Exatamente, Nicole. Estamos aprendendo. Então seria ali por volta dos 40 anos, quando a pessoa pensa como foi sua produtividade durante a vida. Então é quando uma pessoa que teve uma vida íntegra até aquele momento pensa como eu posso trabalhar em prol da sociedade agora, que é o momento onde ela já encontrou um conforto tanto econômico quanto social, onde ela tem uma família formada, um ambiente de trabalho estável, um ambiente financeiro estável. Então ela começa a pensar na posterioridade, como ela pode ajudar a sociedade. Como ela virasse e falar assim, o que eu posso deixar minha marca aqui para a pessoa falar, nossa, foi essa pessoa que fez isso, ou, nossa, meu avô fez isso, meu bisavô fez aquilo. Exatamente, é como a pessoa ela vai deixar a sua herança ao mundo, seja herança somente para os seus filhos, netos e etc, ou uma herança mais social, uma herança cultural, que ela vai meio que trabalhar ali e gerar uma pesquisa ou algo do tipo, dependendo da sua formação, da sua área de trabalho. Enquanto uma pessoa que está estagnada naquele ambiente, que é uma pessoa que ficou deslocada socialmente, ela se vê pensando no que ela fez durante sua vida e vê que não contribuiu muito. Então ela começa a entrar em desespero e se pergunta o que ela pode fazer ou para mudar aquilo e como ela vai viver a partir do que ela construiu na sua vida. É tipo aquela pessoa, trazendo agora um pouco para a atualidade, aquela pessoa que trabalha de CLT a vida inteira, não teve a possibilidade de procurar uma faculdade, se desenvolver melhor na carreira, ter uma promoção. Ela vai olhar e falar assim, nossa, trabalhei de CLT a minha vida inteira, pelo menos meu FGTS está pago, minha aposentadoria está lá, mas e o resto? Eu não contribuí com nada, minha família não vai ter algo para se lembrar de que eu fiz. Algo que eu deixei como uma marca. Exatamente, é a hora que ela começa a se preocupar com o que ela vai deixar para a posterioridade, o que ela vai deixar para os seus filhos, o que ela vai deixar na sua história em si. Certo. E a partir disso a gente já entra no oitavo estágio, que é de 65 anos a mais, que é quando a pessoa passa a olhar para trás e ver o que ela construiu. Ver se ela viveu uma vida íntegra, ver o que ela realizou durante todo o seu processo de vida, todo o seu desenvolvimento como pessoa, qual a sua identidade, colocar na mesa tudo o que ela fez e se sentir confortável com aquilo. Uma pessoa que não conseguiu nada, ela começa a entrar em desespero, ela não vê o que ela realizou, ela para pensar, será que eu fui útil para a sociedade? Será que eu fui útil para os meus filhos, para os meus amigos, para tudo aquilo que ela construiu na sua vida? Então ela começa a entrar em desespero pensando, nossa, já estou velho, não consigo mais contribuir para a sociedade, não consigo mais dar continuidade a nada. Então ela acaba se assustando com o que foi feito durante sua vida, que ela vê que não realizou nada e fica preocupada com o que pode fazer, sendo que meio que está em cima de hora para fazer algo. Então, pessoal, o que a gente pôde aprender com o Erik Erikson? Vou deixar que ele mesmo responda essa pergunta, porque acho que nada melhor do que o próprio psicanalista responder essa pergunta, né? A gente viu que ser educador não é só passar a matéria, não é só se preocupar em passar aquela atividade, é se preocupar também com o aluno, ver em qual fase ele está
e ver como pode desenvolver melhor cada pessoa, cada aluno que está dentro daquela sala de aula. A teoria do psicanalista Eric é simplesmente uma lente para que os professores, os educadores, pessoas presentes na escola, até mesmo os pais, né, possam ver que a vida escolar ela é muito além de um boletim ou uma prova. Ela vai compreender aonde cada aluno está, aonde cada fase representa, onde cada fase representa cada aluno. E nisso, a partir do momento que você compreende todas essas situações, consegue botar em prática, você cria um ambiente mais saudável, um ambiente mais acolhedor, que a criança ela vai se sentir mais à vontade, mais confortável de participar. Porque não adianta nada você se preocupar com um boletim, uma prova de um aluno, sendo que ele está passando por uma dificuldade que ninguém está ali para dar suporte. Vai falar alguma coisa? Não. Então, a gente termina o nosso programa de hoje com essa incrível mesmo explicação. Nosso programa hoje foi extremamente interessante.